Olá, eu sou a Ana E eu sou o Léo. e o assunto de hoje é atrito sobre plano inclinado. Iremos iniciar com o conceito geral de atrito. Então, afinal, o que é atrito? O atrito é uma força com módulo, direção e sentido. Ela ocorre entre duas superfícies que estão em contato com sentido contrário ao da tendência de movimento, ou seja, o atrito se opõe ao movimento. No plano inclinado, que é uma superfície com algum grau de inclinação em relação à horizontal, os objetos podem deslizar pela ação da gravidade. Encontramos vários exemplos em nosso dia a dia, como tobogãs, caminhão descarregando cargas, ladeiras e escorregadores. Além disso, quanto mais rugosas as superfícies em contato, mais atrito está sendo realizado em oposição ao movimento. Temos dois tipos de atrito, o atrito estático e o cinético. Atrito estático é a força de atrito que consegue evitar que as superfícies deslizem uma sobre a outra. Nesse caso, a força de atrito varia conforme a força aplicada para tentar mover, mas só até um valor máximo. Uma força maior que esse valor máximo consegue fazer com que o objeto comece a deslizar. Já o atrito cinético é a força de atrito que ocorre quando as superfícies estão deslizando uma sobre a outra. Nesse caso, a força de atrito atua tentando reduzir a velocidade de deslizamento. Neste vídeo, vamos estudar o atrito estático. Começando com o exemplo da pedra e do chão, tendo como força de atrito estático máximo entre eles 100 N, vejamos os casos a seguir. Se aplicarmos uma força de 50 N tentando mover a pedra, a força de atrito estático se opondo ao movimento também será de 50 N e a pedra seguirá parada. Ainda se aplicarmos 70 N, a força de atrito estático será de 70 N e a pedra permanecerá parada. Aplicando 100 N, a força de atrito estático será máxima e a pedra também seguirá parada, mas está prestes a se mover. Já se aplicarmos 110 N, ultrapassamos a força de atrito máxima e o movimento se inicia, assim passando a receber oposição de outra força de atrito, o cinético, que é menor. Como calcular a força de atrito estático máxima? A fórmula da força de atrito estático é força de atrito estático igual a coeficiente de atrito estático vezes a força normal. A força normal é a força contra a superfície, que pode ser exercida pelo peso. O coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional que relaciona as duas superfícies em contato, conforme os materiais que são feitas. Mas como determinar o coeficiente de atrito? Colocamos um objeto sobre um plano inclinado e começamos a aumentar o ângulo de inclinação. A partir de um certo ângulo, o objeto começará a deslizar. Esse é o ângulo limite, ou ângulo máximo, que o plano pode ter sem que o objeto deslize. Este é o diagrama de forças. No plano inclinado, o peso do objeto precisa ser decomposto em duas forças, a Px e a Py. A Py é a força-peso no eixo y. Ela pressiona o objeto contra a superfície, gerando uma força contrária de mesmo módulo chamada força normal. Já a Px é a força-peso no eixo x. Ela atua tentando fazer o objeto mover ao longo da superfície. Ela sofre oposição de uma força contrária de mesmo módulo, a força de atrito. Assim, em módulo, a força normal é igual a Py e a força de atrito é igual a Px. Vamos transformar isso em fórmulas. Usando trigonometria, sabemos que Py é igual ao peso vezes cosseno do ângulo entre a força peso e o eixo y. E também sabemos que Px é igual ao peso vezes o seno do ângulo entre a força peso e esse ângulo. Como podemos ver na figura, esse ângulo é igual ao ângulo de inclinação do plano. Assim, temos que a força normal é igual ao peso vezes cosseno do ângulo e a força de atrito é igual ao peso vezes o seno do ângulo. Podemos então calcular o coeficiente de atrito, que logo mais vamos buscar nos experimentos. Sabemos que a fórmula da força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes força normal,
Logo, o coeficiente de atrito é igual à força de atrito estático dividido pela força normal. Ou seja, o coeficiente de atrito é igual ao peso vezes o seno do ângulo dividido pelo peso vezes o cosseno do ângulo. Isso é o mesmo que dizer que o coeficiente de atrito é igual à tangente do ângulo. E agora, vamos pôr em prática? Nesse experimento, vamos descobrir então o coeficiente de atrito estático entre várias combinações de materiais. Na superfície do plano inclinado, teremos os seguintes materiais: madeira, isopor, vidro, MDF, papelão e lixa. Já na superfície do objeto, que vai ser colocado em cima do plano inclinado, teremos os seguintes materiais: madeira, papel e lixa. O peso do objeto praticamente não varia após a aplicação dos diferentes tipos de materiais em sua superfície. Logo, essa pequena diferença de peso não irá influenciar nos diferentes experimentos. Mas como será feito o experimento? Simples, será colocado o objeto sobre um plano inclinado, variando a inclinação e obtendo o ângulo máximo. Com ele podemos calcular o coeficiente de atrito estático a partir da tangente com a seguinte fórmula. Então vamos lá. Teremos 6 grupos com os 6 materiais já apresentados de superfície de plano inclinado, sendo que cada superfície do plano faremos 3 experimentos com os 3 tipos de superfície do objeto. Vamos iniciar com o plano inclinado com superfície de madeira. Utilizando o plano de madeira e bloco de madeira, conseguimos um ângulo limite de 43 graus. Aplicando a fórmula, chegamos aproximadamente a 0,93 μ de coeficiente estático. Assim como neste primeiro, nos próximos experimentos serão apresentados o material das superfícies, ângulo limite ao máximo e o coeficiente de atrito estático. Vamos incluir esses valores na tabela de coeficiente de atrito entre materiais. Agora iremos realizar os experimentos com plano inclinado com superfície de isopor. Vamos incluir esses valores na tabela de coeficiente de atrito entre materiais. Agora iremos realizar o experimento com plano inclinado com superfície de vidro. Vamos incluir esses valores na tabela de coeficiente de atrito entre materiais. Agora iremos realizar o experimento com plano inclinado com superfície de MDF. Vamos incluir esses valores na tabela de coeficiente de atrito entre materiais. Agora iremos realizar o experimento com plano inclinado com superfície de papelão.
Vamos incluir esses valores na tabela de coeficiente de atrito entre materiais. Agora iremos realizar o experimento com plano inclinado com superfície de lixa. Com isso, completamos a nossa tabela. Como podemos ver, os coeficientes de atrito entre os diferentes materiais podem ser os mais variados. Isso significa que o deslizamento é mais fácil ou mais difícil, conforme os materiais que estão em contato. Ou seja, se você quiser deixar seu café parado sobre um plano inclinado, precisa cuidar o ângulo de inclinação e o material da superfície, ou você pode acabar ficando sem ele, e isso não é legal, né?